E se eu te dissesse algo surpreendente? Que o seu código postal é o maior responsável por sua bateria biológica estar agora totalmente descarregada? E não é por causa da chuva, nem do frio, nem de viver em uma cidade cheia de torres ou prédios. É por causa de uma mentira que você aceitou, como se fosse uma verdade inabalável. Veja bem, a ideia de que sua saúde física e mental é escrava do céu que te cobre e do ambiente que te cerca é uma completa falsidade. E nisso perceba que existe uma espécie de hipnose coletiva muito profunda. Uma verdadeira tirania geográfica que limita o seu potencial. Que nos fez acreditar que nossa biologia realmente depende da sorte meteorológica. Eles acabaram nos vendendo essa ideia. E parece que nós a aceitamos e compramos sem qualquer tipo de questionamento, de que você realmente vive a sua vida ou de que todos nós vivemos plenamente. No cinza da cidade do México, ou sob a chuva de Londres, ou sob o céu plúmbeo de Oslo, e que, portanto, você está condenado por natureza a ter fadiga, crônica, inflamação e um nível de sobrevivência. Fizeram-nos acreditar que a saúde vibrante é quase como um luxo geográfico reservado. Apenas para quem pode se dar ao luxo de viver em áreas com muito sol, à beira-mar ou no campo, com uma boa vegetação. No entanto, a realidade dos fatos é que eles estão completamente equivocados. E hoje eu vou te mostrar exatamente porquê, utilizando todas as leis fundamentais da física em nossas mãos. Veja bem, o seu corpo humano não funciona como um simples termômetro passivo que apenas sobe e desce conforme a temperatura do ambiente ao redor. Na verdade, ele é uma máquina biológica extremamente complexa e fascinante. Térmica e elétrica de altíssima precisão, projetada justamente para obedecer a leis universais da física quântica e não a leis meteorológicas locais. Isso é a primeira coisa que você precisa entender e colocar na cabeça. A geografia, o que ela realmente é um desafio de engenharia e não uma sentença de morte para a sua vitalidade. Hoje vamos abrir as portas, romper essa tirania e te convido a me acompanhar. Você vai aprender como fabricar luz onde há sombra e como regenerar voltagem onde outros só veem nuvens. Vou te apresentar o triângulo de ferro da hidratação celular. Este é o mais completo e avançado sistema de segurança definitivo para garantir que sua catedral seja totalmente soberana em termos de produção e consumo de energia, permitindo que você viva com total tranquilidade em qualquer lugar que escolher. Não importa quão remota seja a localização. Se lá fora há neve e você está a 15 graus abaixo de zero, ou cimento fervendo e você está a 40 graus acima de zero. Um actiente, ou seja, o contrário do que é um paciente. E é nisso que você deve se transformar, em um actiente, não em um paciente. Não espere o sol sair. O que ele faz é ativar os geradores internos que a evolução lhe deu para poder estar pronto para conquistar qualquer canto do planeta. Pois bem, te dou as boas-vindas à aula magna, onde você recupera o comando da sua biometeorologia. Mas antes de entrar nisso, vamos dedicar alguns breves minutos para recapitular, porque se falharmos em entender a base, no final todo o edifício vai desmoronar e não servirá para nada. O que você fizer depois para aqueles que estão se juntando agora a esta série da reconstrução da Catedral. Lembro a vocês, de forma geral, alguns dos últimos episódios desta série, para ajudar vocês a terem um mapa ou conhecerem o mapa que traçamos até aqui. No vídeo 10, instalamos o hardware mineral. Falamos da alga marinha ou cimos e do silagite, mas aí está a chave, lembre-se disso.
Nesta catedral não os vemos como simples suplementos de farmácia, porque são fornecedores de eletrólitos de alta pureza. São eles que permitem que seu corpo seja um semicondutor e sem eles você se torna um circuito aberto. A energia simplesmente ficaria estagnada em um ponto e não haveria transmissão de sinal. Imagine que seria exatamente como ter uma gigantesca usina elétrica de 1 milhão de watts de potência, mas infelizmente não possuir nenhum tipo de fios de cobre ou infraestrutura para levar essa luz e energia até o interior das casas das pessoas. No vídeo 11 entendemos que a água, obrigado, não deve ser uma poça de H2 ou líquida dentro de você. Deve ser um cristal líquido hexagonal, H3 ou 2. E aprendemos a fazer esse gel protetor usando abacaxi, chia, babosa e outras frutas ou vegetais. E esse gel é o seu escudo, o seu condensador biológico. É isso que nos permite armazenar a carga. Mas eis que surge o inimigo invisível de todo o engenheiro, a entropia, sobre a qual já falamos diversas vezes. A segunda lei da termodinâmica estabelece que tudo aquilo que se encontra devidamente ordenado possui uma tendência natural de caminhar para o caos de forma totalmente espontânea. E a sua água estruturada é uma bateria que se descarrega constantemente. E você vai me perguntar, por quê? Bem, por causa do atrito da vida, pelo estresse oxidativo e principalmente pelo bombardeio de radiação artificial que nos cerca. E o que exatamente mantém esse gel unido aos seus cabos minerais? Lembre-se, zona de exclusão. Fácil. Esse é o cimento da sua catedral. Sem esse cimento, os blocos minerais se soltam e a água simplesmente volta a ficar caótica e desordenada. E aqui vou fazer um comentário que pode soar um pouco hostil, mas você precisa entender que é muito real. Você sabe por quê? Muitas pessoas tomam suplementos e minerais muito caros e, no entanto, em 20 minutos já está urinando tudo. Basicamente, isso ocorre porque o cimento está derretido. Sua rede de distribuição de água desmoronou e o corpo humano não tem um local onde possa ancorar fisicamente todos esses eletrólitos ou suplementos que ele recebe. Preste atenção a este detalhe técnico. A água em estado de gel SH3 o 2 tem uma densidade de carga negativa muito maior do que a da água líquida. Se por acaso você acaba perdendo essa estrutura, o resultado direto disso é que você perde completamente a sua capacidade natural de reter os íons positivos de todos os seus nutrientes minerais essenciais. E vocês podem se perguntar, quem é o responsável por isso? Quem dissolve o cimento é precisamente o fenômeno da entropia da qual eu falava anteriormente. Esse é o verdadeiro ladrão silencioso. E, portanto, para que o cimento não se liquefaça e se perca, precisamos investir em uma aplicação contínua de uma energia de manutenção e preservação constante. Não basta construir a bateria. O importante, como você muito bem sabe na vida real, é, para conseguir mantê-la sob pressão. E é exatamente sobre esse tema fundamental que vamos falar ao longo de todo este nosso vídeo, porque hoje nós vamos aprender a ativar detalhadamente os 3 motores principais que mantêm a nossa mola biológica interna devidamente comprimida. E esses motores são eles: a pressão, a terra e a luz. Mas, como deve ser, vamos dar um passo de cada vez. Vou começar falando sobre pressão piezoelétrica. Você provavelmente já sabe como funciona. Um acendedor de fogão, daqueles que fazem um clique seco e forte, e ao apertar o botão, um pequeno martelo bate em um cristal de quartzo. E essa pressão mecânica que ocorre deforma o cristal, e por uma lei física, essa deformação simplesmente gera uma faísca elétrica instantânea, que é a que acende o fogão. Pois bem, isso se chama piezo.
Eletricidade e é literalmente energia mecânica convertida em eletricidade pura e é ao mesmo tempo exatamente o que faz o seu corpo. Ou seja, você é como um desses acendedores de fogão. Seu corpo é um acendedor massivo que nunca se esgota. Sua fáscia, esse tecido branco e brilhante que envolve cada um dos seus músculos, órgãos e nervos, não é simplesmente um preenchimento ou um invólucro. Não, na verdade não é bem assim. Trata-se de uma complexa matriz tridimensional de colágeno puro, que se comporta exatamente como um cristal líquido semicondutor de alta precisão. Cada vez que você se move, cada vez que se alonga, cada vez que gera pressão sobre seus tecidos ao caminhar, o que você está fazendo é acionando seu acendedor interno. Você está produzindo um fluxo constante de elétrons. Mas veja, o movimento que você faz não deve ser visto apenas como uma forma de queimar calorias, porque isso realmente é uma visão muito simplista da realidade. Na verdade, o seu movimento ocorre para induzir voltagem no cristal da sua fáscia. E é exatamente neste ponto crucial que a grande maioria das pessoas acaba cometendo um equívoco, porque pensam que caminhar é apenas o ato de deslocar o peso do seu próprio corpo, quando, na verdade, o que você está fazendo é realizando o gerenciamento complexo de sua própria rede interna de banda larga. Como eu te dizia, dentro da fáscia a água não está solta. De qualquer forma, ela se organiza e faz isso no que chamamos de mecanismo de Grotthuss. Para te explicar, imagine como se fossem túneis de alta velocidade para os prótons. E graças ao clique piezoelétrico que é gerado pelo seu movimento, a energia não precisa nadar pesadamente pelo seu corpo. Ela simplesmente salta de uma molécula para outra quase na velocidade da luz. E aqui vai uma explicação para que você entenda facilmente. Por isso, quando você está andando na rua e tropeça, é capaz de reagir antes mesmo que seu cérebro tenha tempo de processar o que aconteceu. E não é mágica. É simplesmente a sua fibra óptica biológica funcionando a todo vapor. Mas, claro, a eficiência dessa rede, na verdade, é influenciada pelo seu ambiente, ou seja, depende de onde você está. Se você tem a sorte de estar se movendo sob o sol, então você está no cenário ideal. Pense nos fótons do Sol como se fossem um verdadeiro lubrificante quântico e enquanto seu movimento gera o elétron, a luz solar, o que ela faz é se encarregar diretamente de organizá-lo dentro da sua rede de água. É a situação ótima, é o equilíbrio perfeito. Você produz a carga e o Sol coloca a ordem. Em poucas palavras, é a eficiência máxima, sem esforço extra. Essa é a situação ideal, mas evidentemente nem todos vivemos nessas circunstâncias. O que acontece se você está em um lugar frio, se você vive em um lugar frio, nublado e sem sol? Pois é aí que entra o hack de sobrevivência e o objetivo deste vídeo, que aliás muitos de vocês já tinham me pedido. Pois bem, ao não ter o apoio dos fótons externos, cabe a você ser o seu próprio sol. Sim, você mesmo. E veja, você vai se surpreender, porque quando você faz um exercício muscular profundo e faz isso com frio, o que está fazendo é gerar uma radiação infravermelha interna massiva dentro do seu corpo. Agora, você está estruturando toda a sua água, desde o interior profundo das suas mitocôndrias para o lado de fora. O frio aliado ao exercício é um mestre super exigente, porque te obriga a aumentar a voltagem para que sua maquinaria não congele. Mas claro, nem sempre você tem vontade. E também não pode fazer isso a qualquer momento. E me refiro àquelas horas em que você fica preso em uma cadeira em frente ao computador, à televisão, jogando uma partida de xadrez ou lendo um livro. O que acontece?
Pois é, aqui sua fáscia gruda, fica rígida e desidrata. E essa água estrutural, estruturada e ordenada que você tinha, volta a ser líquida e caótica. Com certeza você conhece essa sensação de neblina mental quando se levanta, depois de ficar horas sentado, e não é cansaço, é falta de condutividade. Simplesmente sua rede caiu. Preste atenção nisso porque é fundamental. Preste atenção, se você está me assistindo e pensa que essa questão do voltagem não tem nada a ver com você, porque você já tem uma idade muito avançada, ou porque sua mobilidade é reduzida, você está completamente enganado. Sua engenharia é exatamente a mesma. Você não precisa ser um atleta para que seu isqueiro funcione. Para uma pessoa idosa, o simples ato de levantar-se com total controle, de esticar os braços suavemente em direção ao teto ou de massagear as próprias mãos com uma certa pressão firme, já está gerando internamente aquele importante clique piezoelétrico que beneficia todo o corpo. Leve isso em consideração. Mesmo que você esteja sentado, só de pensar e relaxar os músculos das pernas ou fazer pequenas rotações com o tornozelo enquanto você está sentado. É como dar corda em um relógio de precisão. Não importa a intensidade do movimento, você não precisa ser um campeão olímpico. O que importa é a intenção da pressão e, para sua fáscia, esse pequeno gesto. É a manutenção necessária para que a água das suas células não fique estagnada e sua mente continue clara. Sua catedral, por mais que você pense, não se fecha com o passar dos anos, mas sim pelo desuso. Por isso, mantenha viva essa centelha, mesmo que seja apenas com movimentos sutis, porque você verá os resultados. Além disso, é seu direito de nascimento manter sua energia elevada. E é por isso que, como você pode ver, não estou pedindo para você ir à academia nem 3 vezes por semana, nem a cada meia hora, nem nada do tipo. O que eu peço é que você faça uma manutenção preventiva, que são 2 minutos de microalongamentos, alguns pulinhos ou algumas torções. Não é ginástica, é simplesmente evitar que o clique do seu isqueiro pare, porque lembre-se disso. Se não há pressão, não há faísca. E se não há faísca, as luzes da sua catedral simplesmente se apagam. E agora, tendo explicado o que foi dito acima, convido vocês a prestarem atenção especial, porque é aqui, no que vou-lhes contar, que muitos falham. Veja bem, não adianta nada. Que você se tornou um magnífico gerador de energia impecável com seus movimentos e sua fáscia, desde que seu sistema não apresente nenhuma falha de aterramento. Com certeza, na sua casa você já viu que as tomadas têm 3 pinos ou 2 bornes e uma chapinha de metal? Pois bem, o terceiro, aquele que está no meio, é o aterramento. De terra, ou o fio terra, e ele está ali por segurança, porque se houver um excesso de energia ou um curto-circuito, essa eletricidade excedente precisa ser descarregada para o solo para que o aparelho não exploda. Ou para que você não tome um choque, ou então se ocorrer um curto-circuito e sua casa pegar fogo, pois bem, é exatamente a mesma coisa. O que acontece na sua casa? Acontece com o seu corpo. Para que você entenda de forma simples, no mundo da biofísica, a carga positiva, ou seja, os prótons, é como a fumaça ou como os resíduos que uma fábrica gera quando está em funcionamento. Se essa carga positiva se acumula e não é evacuada, ela se torna ácida. Gera tensão e acaba oxidando o restante das suas peças. Isso é o que os profissionais da medicina costumam classificar como inflamação, mas que nós dois, de uma forma mais simples, vamos chamar de um estado de saturação de carga total. Por outro lado, a carga elétrica negativa, ou seja, as partículas conhecidas como elétrons, são o verdadeiro bálsamo. É exatamente como o bombeiro que atua de forma heroica e apaga o fogo. E é justamente aqui que entra a nossa querida Mãe Terra, natureza.
Veja bem, a nossa Terra, ou seja, este maravilhoso planeta azul em que todos nós vivemos, é literalmente como se fosse uma bateria absolutamente gigante e inesgotável, que transborda constantemente com uma quantidade infinita de elétrons livres. Ou seja, dessa carga negativa que tanto precisamos. A Terra é o antioxidante mais potente que podemos ter à nossa disposição. E além disso, é de graça. E quando eu faço essa afirmação específica, quero dizer que enquanto, por exemplo, um suplemento de vitamina C que ingerimos precisa ser devidamente digerido e processado pelo organismo, o elétron proveniente da Terra, no entanto, consegue penetrar em todo o seu sistema biológico à incrível e instantânea velocidade da luz e neutraliza completamente toda a fumaça positiva da inflamação. E isso é, na verdade, um processo de natureza elétrica que ocorre de forma instantânea. No entanto, como sempre acontece nestes casos, existem muitos obstáculos complexos e problemas técnicos a superar. Na nossa vida moderna temos um problema de design muito claro. Vivemos constantemente no que é conhecido como uma gaiola de Faraday. E aqui vamos fazer um pequeno parêntese para falar de Michael Faraday, que foi um gênio da física do século XIX. Ele nasceu ao sul de Londres em 1791 e é considerado um dos maiores gênios da história da ciência. E não só por suas descobertas, mas principalmente pela forma como chegou a elas. Poderíamos dizer, ao falar de Faraday, que ele é o pai da eletricidade moderna. E entre muitas outras coisas, por exemplo, ele descobriu a indução eletromagnética. Mas não vamos nos deter nisso. Eu queria simplesmente prestar-lhe uma pequena homenagem. Vamos falar hoje da conhecida gaiola de Faraday. Faraday demonstrou que um campo elétrico não pode penetrar em um condutor oco. E para que você entenda melhor, ele descobriu que, se você entrar em uma caixa de metal, os sinais elétricos ficam do lado de fora e não conseguem atravessá-la. E acontece que nós fizemos o contrário. Ou seja, estamos dentro dessa caixa. Nós nos trancamos em caixas de concreto e vidro que acabam nos isolando da boa energia da Terra, enquanto, no entanto, prendem dentro todo o ruído dos nossos aparelhos que nos rodeiam. E vou-te dar um exemplo bem concreto e bem bobo. Seus sapatos com sola de borracha são o isolante perfeito. Eles te separam do chão, te separam da terra, como se você fosse um cabo plastificado. E enquanto isso, você vive cercado de roteadores, de telas, de cabos, de torres de energia que emitem tudo o que chamamos de estresse estático. Pense que são como milhares de pequenas bolinhas de carga positiva que estão constantemente batendo no seu corpo. E agora, por favor, lembre-se muito bem do que eu acabei de te dizer. Se você não toca diretamente o chão, essa carga positiva simplesmente não tem por onde sair. Ela acaba ficando totalmente acumulada na superfície da sua pele e também nos seus tecidos internos. E assim, ela começa a derreter lentamente todo o seu precioso cristal líquido corporal. É um verdadeiro drama. Você se lembra da água estruturada H3O2 de que eu falei há pouco? Pois é, essa ordem perfeita precisa de elétrons para se manter unida. E quando o estresse estático te bombardeia, ele rouba os elétrons da sua água. O cristal desmorona e vira água comum, líquida e caótica. Você simplesmente está perdendo sua bateria interna por puro isolamento próprio. Pois bem, agora você já sabe que está carregado de estática e que seus sapatos de borracha impedem que você a descarregue. E assim como você entendeu como os enormes edifícios em que muitas vezes temos que viver também nos afastam da possibilidade de descarregar prótons e carregar elétrons. Então, para ser mais prático, vou-te propor uma série de manobras de resgate simples, e são realmente muito simples. A primeira delas, a reinicialização de alta fidelidade, é assim que eu chamo. O abraço do planeta.
E a coisa mais simples que você pode fazer é procurar um terreno natural, tirar os sapatos, caminhar descalço na grama úmida ou, se estiver perto do mar, na areia da praia. E você me dirá, por que precisa estar molhado? É muito simples, porque a água salgada ou a umidade funcionam como super rodovias para os elétrons. Em apenas 10 minutos acontece algo mágico que na engenharia chamamos de equipotencialidade. Sua voltagem simplesmente se iguala à da Terra. E é como se o planeta, como eu disse, te desse um abraço elétrico que varresse toda essa fumaça da inflamação e recarregasse a sua bateria de água celular. O segundo é o vazamento no apartamento, que é o truque da torneira. E você vai me dizer, poxa, José Maria, moro no 12º andar, no meio da cidade e não tenho nem praia nem jardim. Mas não se preocupe, porque sua casa normalmente tem uma rede de segurança. Existem, por um lado, os canos de cobre do aquecimento ou a própria torneira de metal da instalação. Sim, claro, isso funciona se a instalação hidráulica for das antigas e estiver fisicamente conectada ao aterramento do edifício. Porque se a torneira estiver conectada por canos de ferro e também o radiador for de metal, durante alguns minutos, tocá-los vai te ajudar a descarregar essa eletricidade estática. Mas se você não tem certeza de que as instalações do prédio permitem que você atinja seu objetivo e quer ir um passo além, hoje em dia, já que seu prédio certamente terá aquele terceiro furo para o aterramento, existem tapetes de aterramento que se conectam diretamente à tomada de terra da sua tomada elétrica. E isso é literalmente o ato de estender cuidadosamente um cabo condutor pela janela, para que o seu organismo consiga finalmente respirar eletricamente. E ouça bem o que eu digo. Eu verdadeiramente recomendo fortemente que você experimente isso, vividamente. Porque lembre-se que se você não descarregar essa eletricidade estática, o cimento da sua catedral nunca vai secar. Você estará tentando construir sobre uma estrutura que está simplesmente tremendo por causa das queimbras. Bom, agora temos a energia do movimento. Lembra do exemplo, aquele do isqueiro que eu te mostrei e que nós temos. O aterramento serve para evitar que o sistema queime. Mas ainda falta algo. A pergunta é, de onde vem a força para que a água se organize e não se espalhe? Então, agora vou explicar para você sobre esse combustível invisível e extremamente importante. O Dr. Gerald Pollack descobriu, muitas coisas, mas descobriu, entre outras, algo surpreendente. Acontece que a nossa água celular se alimenta de luz. Sim, exatamente como você ouviu, se alimenta de luz. Mas não pense que ela absorve um arco-íris inteiro, porque é muito seletiva. O que ela faz é acionar um motor que faz a sua água trabalhar. E isso conhecemos como infravermelho próximo. Com certeza você conhece ou já ouviu falar disso, mas o que é caso você nunca tenha ouvido falar? Vou te dar um exemplo. Com certeza em algum momento você já ficou em frente a uma lareira ou a um fogão a lenha. Então quando você está ali, sente um calor que não só toca a sua pele, mas parece aquecer seus ossos por dentro. Pois é, exatamente isso é o infravermelho. Não é só um calorzinho, ele esconde uma vibração muito especial. E essa vibração, para que você entenda, é como o ritmo de um metrônomo invisível. Veja, para te dar um exemplo simples, pense nas moléculas de água do seu corpo como se fossem um grupo de pessoas em uma praça, cada uma se movendo do seu jeito, esbarrando umas nas outras, algumas indo para frente, outras indo para trás e sem nenhuma ordem aparente. Isso é vibração. A água comum, a água caótica, mas de repente começa a tocar uma música com um ritmo muito marcado, um tambor que vibra em uma frequência exata. E o que acontece então? Pois as pessoas, quase sem perceber, começam a marcar o passo ao mesmo tempo que o tambor, começam a se coordenar. O infravermelho próximo é esse tambor.
Quando essa luz entra no seu corpo, porque sim, o infravermelho atravessa sua pele e seus músculos como se fossem de vidro e faz com que as moléculas de água simplesmente comecem a vibrar em ressonância. E veja só, na engenharia a ressonância é algo poderosíssimo. É isso que permite que uma soprano consiga quebrar uma taça de cristal com sua voz. E ela não faz isso pela força dos pulmões, faz porque foi capaz de encontrar a vibração exata que faz com que as moléculas do cristal se movam juntas. Até que algo novo acontece. Isso com certeza você não sabia. Pois bem, no seu corpo, essa música do infravermelho faz com que as moléculas de água parem de colidir e comecem a se unir umas às outras, como se estivessem dando as mãos até formar a estrutura hexagonal do cristal líquido da qual tanto falamos. Veja só o valor do infravermelho. E sem essa vibração, por mais que você se mova e por mais terra que toque para as suas moléculas, faltava-lhes o maestro para dizer como deveriam se sentar e trabalhar. O infravermelho, o que ele faz é expandir sua camada de água estruturada. E quanto mais ritmo ou quanto mais infravermelho recebem, mais moléculas se juntam à dança e maior fica esse escudo protetor, que envolve suas células. É exatamente como se você estivesse recarregando toda a sua bateria biológica interna, apenas permitindo que essa vibração profunda e constante atravesse completamente todo o seu ser. E veja, o mais bonito de tudo isso é que você não precisa entender a fórmula matemática, porque você mesmo sente isso de forma natural e seu corpo sabe disso. Por isso, quando o sol da tarde bate em você, ou você se senta em frente às brasas, ou passa um tempo em uma sauna, sente essa paz profunda. Mas não é só porque você está quentinho, é porque seu sistema operacional acabou de encontrar sua frequência, sua sintonia. E todas as suas peças estão finalmente vibrando em uníssono, se organizando, e ao se organizarem, algo incrível acontece. Esse cristal d'água se expande e começa a expulsar tudo o que não deveria estar ali. Toxinas, metais pesados, lixo celular. Veja como isso é importante. É como se a água, ao vestir esse traje de gala, simplesmente expulsasse da sala aqueles convidados que ela percebe que chegaram sujos e mal vestidos. Pois bem, com isso acabo de te dar 3 caminhos que, como você pode entender, servem em qualquer lugar e em qualquer clima. Se você mora onde o sol não aparece, não desista, porque os painéis de luz vermelha ou as saunas infravermelhas são seu seguro de vida. E são como um sol artificial que dá à sua água a ordem de se organizar quando o céu está cinzento. Sem esse empurrão vibratório, sua voltagem cai e a doença encontra a porta aberta. Segundo, a janela do amanhecer. Se você tem a sorte de ver o sol nascer, vá ao seu encontro. A luz da alvorada é um presente da natureza, porque veja, ela tem muito infravermelho, que é o que organiza, e quase nada. De ultravioleta, que é o que queima. E é nesse momento que você deve pré-carregar sua bateria. E finalmente, resta o caminho que você pode usar em qualquer lugar, que é o que eu chamo de o segredo da lareira. Eu quase diria que este é um segredo ancestral, e não é por mero acaso, que ficamos assim totalmente hipnotizados quando olhamos para as chamas do fogo. Porque o que estamos fazendo é receber uma dose massiva de infravermelho de onda longa, que é uma energia que penetra profundamente e estrutura até a água do seu cérebro. Esta é a conexão mais pura com a energia que nos tornou humanos. Pois bem, chegados a este ponto, espero que você tenha compreendido e que seja de uma vez por todas, porque você viu que é muito simples. Você já não é mais uma vítima do termômetro, nem da umidade da sua cidade, nem da falta de sol desse código postal onde você vive.
Ao entender e aplicar as leis da pressão, da terra e da luz, você simplesmente deixou de ser um observador passivo. Esperar que alguém resolva o problema para que você possa se tornar o engenheiro-chefe da sua própria biologia. Como bem disse o pensador Ivan Illich, você finalmente recuperou sua total autonomia. Você sabia que cada um de seus movimentos corporais geram elétrons por meio do processo da piezoeletricidade? E sabia também que a própria Terra funciona como sua fonte primordial de energia para eliminar todos os ruídos inflamatórios? Além disso, esse calor infravermelho é o condutor essencial que traz ordem ao caos vibracional de suas moléculas internas. A catedral está terminada por fora. Esta obra de arquitetura é extremamente sólida, incrivelmente resistente e, acima de tudo, absolutamente soberana em sua essência. Você construiu uma fortaleza capaz de suportar uma voltagem entre menos 70 milivolts e menos 90 milivolts. E quero que vocês entendam o que isso significa, porque agora vocês têm uma estrutura que não vai desmoronar. Mesmo que lá fora esteja ventando muito, que uma tempestade de neve esteja assolando a região ou que o asfalto esteja queimando sob o sol. Mas atenção, escute, porque é aqui também que a maioria para e onde nós vamos dar o passo definitivo. Porque uma catedral vazia, por mais perfeita que seja a sua geometria, na verdade é apenas pedra fria. E para que haja vida de verdade, para que haja propósito e para que haja luz nos vitrais, precisamos responder à pergunta mais importante de todas. Para que serve toda essa voltagem? Porquê? Por que nos esforçamos tanto? Por que tivemos o trabalho de reconstruir cada fio mineral e cada cristal de água? Veja bem, não fizemos isso apenas para que você simplesmente não sinta dor. Fizemos isso porque a voltagem é o orçamento da sua liberdade. No próximo vídeo, que será o último desta série de reconstrução, vamos ver como esse excedente de energia que você aprendeu a reter hoje é o que permite que você deixe de ser uma marionete dos seus impulsos para se tornar o dono do seu destino. Sempre falo com você sobre a dignidade humana e isso é o mais importante. Vamos falar sobre biologia, sobre liberdade e sobre como uma voltagem alta é a única forma real de manter você de pé, sua dignidade de pé. A reconstrução está pronta, o hardware está no ponto. Agora prepare-se, porque vamos aprender a habitar a catedral e vamos colocar o rei em seu trono. Não espere que o tempo lá fora mude, mude você a voltagem aqui dentro. E se esta viagem pelo Triângulo de Ferro serviu para você entender que sua saúde reside no seu conhecimento e não na sua geografia, você me faria um grande favor se compartilhasse isso? Ajude-me para que ninguém mais se sinta prisioneiro do seu entorno e para que todos possam recuperar a centelha que lhes pertence por direito. Você já sabe o que eu sempre digo. Em frente. Sempre em frente e te leio nos comentários. Muito obrigado.